Bem, gente, nós vamos hoje trabalhar um tema que é muito profundo, não é um tema básico, tá? Aqueles que já filosofam aqui nessa área, né, nessa casa, nesse espaço aqui, já tem visto a nossa evolução, né, Nelson? Você tem visto a nossa evolução. E lógico que eu, Júnior e Gilson fomos num evento da Sociedade Teosófica de São Paulo, num período de uma chuva, né, terrível, quase nós não conseguimos sair, e lá nós ouvimos temas que nos assustou, porque era muito novo para aquela consciência pequena que a gente tinha de percepção religiosa, né? E de lá houve uma evolução, né, tanto da minha mente como da mente de todos que participaram. E eu quero fazer isso agora, provocar vocês, né, provocar a sair daquele pensamento comum, para a gente poder dar um salto quântico de ideias, tá? E por isso, assim, eu fui muito seletivo na escolha das pessoas, eu sempre dizendo, ó, não é um tema fácil, é um tema profundo. Eu queria dizer para vocês que aqui tem o Paulo Randall, bacharel em filosofia, astrólogo, psicoterapeuta, mas é autor do livro A Alma e a Questão do Livre-Arbítrio. Esse livre-arbítrio é um tema que eu devia ter uns 23, 24 anos. Estávamos na praia conversando aqui com um filósofo que veio lá do Rio Grande do Sul. Estava eu, Silvia, e esse cara conversando, andando na praia conversando. Como era o nome daquele casal que veio uma vez aqui, ficou na sua casa, da Sociedade Teosófica? Um casal jovem. Eu sei que eu perguntei a ele bem assim, se foi o que deu aquela palestra, foi aquele que deu a palestra forte lá em São Paulo. E eu perguntei a ele assim, olha, se na totalidade da divindade já está a consciência, nem o tempo existe, então tudo já existe, pronto. O tempo não é uma coisa que flui como a gente pensa. É como um filme que a gente pega um DVD, coloca lá no DVD, já está tudo pronto. Só que as cenas que nós vamos vendo a cada segundo nos emociona, nos faz ter raiva, nos faz ter tristeza, nos faz ter desejos, nos faz ter paixão, alegria, a gente morre de rir, chora. Né? Como essas cenas aqui que nós vimos da casa, estava pronto desde quando? Uns 6 anos atrás, né, Gil? Você entregou a casa? 6? Tem mais de 6 anos. Então as imagens já estavam prontas. Mas, no entanto, nos emocionam como se a gente estivesse vendo naquele momento. É isso? Então, quando nós vamos analisar o tempo dentro da divindade, o tempo está pronto. Por quê? Porque Deus é atemporal. Se Deus for temporal, ele está velho, é novo, vai ficar velho, ele está vendo acontecer as coisas agora, e não pode, porque Deus não pode ser temporal. Então, quando a gente começa a compreender o tempo na compreensão do divino, a gente tem que sair de um monte de concepções religiosas que a gente está desde pequeno acumulado, né? Desde pequeno. A gente vê lá a mãe da gente rezando na igreja, quer dizer, a avó rezando, aquilo tudo vai incorporando como uma realidade, uma coisa que é um fato. E, na verdade, quando a gente vai crescendo, a gente vai vendo que aquilo pode ser uma ilusão. E o que nós propomos hoje é uma discussão sobre o livre-arbítrio a partir do tempo que nós vamos estudar, o tempo no mundo, o tempo no Brasil. Tem um vídeo que eu coloquei disponível para vocês no site astrociência.com.br, que fala do ciclo de Plutão ao redor dos signos, onde toda vez que ele chega no grau 15 é paulada. Não dá para aguentar. A sociedade passa por uma transformação brutal que a gente pode prever. Talvez não como Nostradamus, enxergando cenas, né? Porque ele tinha lá os métodos dele, e era confuso, porque você enxergar uma cena do passado é uma coisa, enxergar uma cena do futuro é confuso, porque não está dentro da nossa realidade.
Quando a gente via lá o 007 pegando o sapato para falar no sapatofone, a gente não imaginava que aquilo poderia ser tão rápido. Em 1932, houve um cientista que falou que era impossível o homem mandar uma aeronave para fora da atmosfera terrestre. Aí hoje nós já mandamos o homem até a Lua, já estão pensando em mandar para Marte, tem uma estação orbital. Então a questão do livre-arbítrio é um tema muito difícil de absorver, porque nós desde criancinha acreditamos que nós temos liberdade. Só que quem criou esse conceito foram os romanos no século III. Por quê? Porque eles viram que eles estavam perdendo o poder sobre a população. E aí a igreja cristã da época estava crescendo, as pessoas acreditando num Salvador que eles queriam salvar de quem? Dos romanos. Eram os romanos os grandes inimigos daquele momento na Europa. E aí os romanos estabeleceram o seguinte: opa, Constantino, eu preciso pegar essa igreja e dizer que é minha. Ele perdeu o poder romano, eu preciso pegar para mim. Aí foi lá e pegou todas as tradições que estavam emergindo, trouxe para ele. Agora Roma é católica, ou quer dizer, é cristã. Cristão, catolicismo veio depois do nome, né? Nós assumimos que nós somos cristãos. Eu sou o Papa. Ou seja, não existia conceito de Papa. Ele era a autoridade máxima dessa igreja, porque ele era o imperador. Então eu sou agora, a partir de agora, igual o Edir Macedo fez, se chama agora sacerdote, sei lá, o nome dele, patriarca, né? E outros que estão se intitulando aí o Salvador, o apóstolo, né? Tem várias igrejas que estão fazendo isso. Constantino no século III chegou e eu sou o líder dessa igreja que está emergindo em defesa do cristianismo. Ora, 300 anos depois, nós conseguimos entender 50 anos antes o que aconteceu? Nós entendemos? Há 50 anos atrás, fatos que aconteceram no mundo, nós entendemos? Não conseguimos entender. Por quê? Porque nos chegam informações de vários caminhos, vários interesses. Esse ano de 2015, quando eu vi a Rússia comemorar o fim da Guerra Mundial, da Segunda Guerra, eu achei estranho. Pera lá, a Rússia comemora num dia, 15 dias depois os Estados Unidos comemora. Tanto que o presidente americano não foi lá na Rússia comemorar, mas aquela mulher alemã lá, a líder lá, a ministra, né? Foi na Alemanha comemorar o fim da guerra, da Segunda Guerra. Porque para a Alemanha, quem acabou com a guerra foi a Rússia. Mas os Estados Unidos tinha acabado de tomar um bombardeio lá dos kamikazes em Pearl Harbor, estava com ódio mortal dos japoneses, e já estavam preparando a bomba, mesmo com o tratado assinado do Japão, a Alemanha e a Rússia de que era o fim da guerra, o americano não se conteve, foi lá e jogou a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, com a guerra já encerrada. Ou seja, nós recebemos via Hollywood, né, os filmes de Hollywood, que a guerra foi o americano que acabou. Então, quer dizer, isso é um fato de quantos anos atrás, gente? 1942, mais ou menos? 45. Você imagina. Mas, se vocês olharem o vídeo que está lá na internet, que eu não quero passar ele aqui, que eu tenho um tema mais além para avançar, vocês vão ver que lá consta quando começou a Primeira Guerra Mundial, quando Plutão entrou em Câncer. No grau 15, Segunda Guerra Mundial, no grau 15 de Leão, foi a bomba atômica lançada sobre Hiroshima e Nagasaki. Veja que Plutão é o deus da química, do poder, da expansão, e Leão é o Todo-Poderoso, né? Eu sou o Todo-Poderoso.
Então a bomba atômica, no grau 15 de Leão, é o poder da destruição de Escorpião, de Plutão, com Leão, que é o Todo-Poderoso. Eu sou o Todo-Poderoso. Aí sai aquele ar de que agora é eu que fui o fera aqui que destruiu, acabou com a guerra. Aí depois no grau 15 de Virgem foi o poderio militar crescendo no mundo inteiro, o golpe de Estado de 64, com Plutão no grau 15. Depois no grau 15 de Libra, o aspecto da guerra do Vietnã. E no grau 15 de Escorpião estava Gilson, Juni, os nossos parceiros, não sei se a Silvia estava lá, aqui no nosso encontro da Sociedade Teosófica no alto da montanha aqui. O que nós estávamos assistindo ali naquele momento? Grau 15 de Escorpião, iniciou a guerra do Golfo Pérsico. Quer dizer, toda vez que Plutão chegou no grau 15, teve um fato marcante de guerra. Aí 15 de Sagitário, na semana do grau 15 de Sagitário, a queda das Torres Gêmeas. Aí quando chegou no grau 15 de Capricórnio, 2008, eu falei, 2008 vai começar, 2008 entrou Plutão em Capricórnio, 2015 seria o início de uma guerra, 2015, 2016. Ele chegou no grau 15, voltou para o 14 e agora está no grau 15, vai passar o ano inteiro praticamente no grau 15. Por isso que eu tenho dito para quem me acompanha, né, Tamara? Esse ano é pior ainda. 2015 foi pesado, 2016 pior ainda. E nós estamos vendo aí um louco, Kim Jong-un, um mapa astrológico pesadíssimo e se preparando aí para jogar bomba nos Estados Unidos. Esse fim de semana saiu uma cena lá deles filmando uma bomba, um míssil saindo e caindo em Nova York, explodindo em Nova York, dizendo bem assim, estamos prontos para destruir o Império Americano. E olha que loucura nós estamos vendo, além de que, quando Plutão esteve no grau 15 de Capricórnio, de Câncer, que foi a Segunda Guerra Mundial, houve um deslocamento imenso de gente no mundo, fugindo da guerra. Hoje, o que nós estamos vendo com Plutão no grau 15 de Capricórnio? Um deslocamento assustador. 1 milhão de pessoas ano passado, esse ano se espera mais 1 milhão de pessoas migrando, fugindo de guerra. Então, quer dizer, há um ciclo, que é o que eu quero trabalhar aqui, que a gente vai pensar em termos de, temos liberdade ou não? Essa é a questão. Constantino assumiu a igreja, chamou Tomás de Aquino e falou, Tomás de Aquino, cria para mim um conceito de culpa. Eu preciso que essa comunidade tenha culpa. Porque até então, os mitos gregos, que era o tipo de religião normal, era, eu sou apaixonado porque a Vênus mandou Cupido me flechar e eu fiquei apaixonado. Eu sou duro, rígido, porque Saturno me obriga a ser rígido. Quem tem um Saturno condição com ascendente sabe como é duro viver. Quem tem um Saturno no meio do céu sabe quanto o pai cobra que o indivíduo seja sucesso na vida. Então depende de onde está o Saturno da pessoa. Os gregos faziam isso através da visão mítica, dos deuses do Olimpo. Porém, quando nós pegamos o conceito de liberdade naquela época, não existia. Por quê? Como é que eu sou livre se é o Deus tal que manda eu fazer aquilo? Eu só estou apaixonado porque o Cupido me flechou. Eu só sou rígido porque Saturno me induz. Eu só sou comunicativo porque Mercúrio me incorporou. Então que liberdade o indivíduo tem? Nenhuma. Agora, era preciso dizer que tinha culpa, e Constantino chamou Tomás de Aquino, e Tomás de Aquino fez o Tratado do Livre-Arbítrio, dizendo que se Jesus nasceu e nós matamos Jesus, nós somos culpados, então todo mundo é culpado, e criou-se uma hipnose, são gestos, porque vocês acham que os pastores, os religiosos fazem gestos lá no palco à toa? São gestos hipnóticos. Quem estudar hipnose vai compreender, na hora que bate o olho já vê o tipo de hipnose.
Eu, quando estou numa reunião, eu fico atento com o corpo da pessoa. Eu tive uma briga lá em Regência para conseguir asfalto, a Petrobras não queria asfaltar, mas o Tamar não queria. Aí eu cheguei, nas reuniões lá de discussões, eu ficava percebendo o corpo do cara lá, o diretor da Petrobras. Na hora que ele sentou na mesa, encostou as costas na mesa e botou os braços nos encostos, eu falei, agora, levantei e falei, olha, não briga comigo não. Você está brigando comigo o tempo inteiro, eu não estou aqui para minha casa, não está perto de estrada, não tenho gado para... Eu estou aqui defendendo os alunos que saem com roupa suja, chega com lama ou poeira, não sei o quê. Diz para a gente como é que a gente consegue esse asfalto. Aí ele falou assim, parando os caminhões, que aí vocês dão prejuízo quando ele falou isso. Nós tínhamos acabado de parar os caminhões. Aí eu falei, mas isso é ruim para a Petrobras. Não tem outro jeito. Nós estamos desde 1982 querendo fazer essa estrada e o Tamar não deixa. Aí todo mundo olhou para o cara do Tamar assim, ficou. Pronto, aí jogou o cara do Tamar na lama. Aí eu falei, então vamos converter o quanto de dólar tinha na época de orçamento para fazer o que puder. E conseguimos fazer 16 quilômetros de asfalto. Tudo por causa de observação corporal. Então o pastor ou o sacerdote, quando está fazendo aqueles ritos sagrados, né, são técnicas de hipnose. E a técnica mais brutal que instalou a Igreja Católica Romana, por causa do poder romano, foi por minha culpa, minha tão grande culpa. O sujeito bate 3 vezes no coração, no rito sagrado, está todo aquele clima, né, bate o sininho, aí você, por minha culpa, minha tão grande culpa, quer dizer, puxa vida, o cara se coloca como culpado de uma coisa que não tem nem prova física, né, arqueológica da existência desse fato. Tá? Então, quando a gente olha aqui, nós estamos com a Solange para poder curtir a gente aqui, né, uma musiquinha. Quando nós começamos a estudar o movimento planetário em relação à vida, né, das pessoas, se eu perguntar a pessoa mais simplesinha que nem tem curso primário ainda, aí eu perguntar a pessoa assim, você acredita no DNA? Claro que eu acredito. Não é o DNA que diz que eu tenho nariz grande, sou careca, é o DNA. Ele fala isso com muita convicção. Por quê? Até para saber se o cara é pai ou não, o juiz manda lá fazer o teste de DNA, o cara acredita. Mas ele vê DNA? Ele sabe a composição química do DNA? Ele sabe o tal da guanina, citosina, tiamina e adenina? Não sabe. Mas ele crê que DNA existe, influencia meu nariz, meu olho, meu cabelo, meu tamanho, se eu sou forte, se eu sou fraco. E o código genoma um dia poderá nos dizer bem assim, peguei o DNA do cara, joguei lá no computador, obtive lá aquela escadinha e posso dizer, ele vai ser inteligente, ele não vai ser, ele vai ser isso, quando ele tiver tal idade o genoma vai fazer ele não sei o que, e assim vai. Então, acreditar no DNA é simples, mas se eu pegar o núcleo do átomo mais simples, que é o nitrogênio, e colocar do tamanho da Terra, e pegar o único elétron que orbita esse átomo de hidrogênio, e colocar no tamanho equivalente de escala, eu vou colocar esse átomo, esse elétron, muito além de Plutão. Então esse DNA é um vazio absoluto. Porque eu estou falando do menor átomo, que é o hidrogênio. Imagina o carbono, que são 6 camadas de elétron. Então vocês imaginam que o vazio absoluto do DNA é muito mais espaçoso do que o vazio celeste. Porque a Lua está ali, influencia as marés todo dia, a maré sobe e desce por causa de uma influência da Lua e do Sol.
Enquanto que o átomo do hidrogênio tem o elétron extremamente longe dele. E olha quanta coisa, né? Sem a gente ter o hidrogênio, a gente não consegue nem respirar, nós precisamos dele. Não podemos beber água, né? Então, gente, quando a gente pega os astros mais próximos, que é o Sol, Mercúrio, Vênus, Marte, Terra, Lua e até Marte, onde tem o cinturão de asteroides, que provavelmente foi um planeta que estourou aqui, explodiu. Existe astrônomo que pega um monte de pedacinho ali e coloca no mapa. Eu saio fora disso, senão a gente pira. Se eu pegar só esses astros grandes aqui, já é um tormento interpretar um mapa astrológico, porque a gente vê no mapa o problema da gestação, problema de dinheiro, problema de sexo, problema cultural, problema de dificuldade de comunicação, só com os astros grandes. Quando eu comecei a fazer mapa astrológico, há 26 anos atrás, eu era um neurótico, porque eu tinha uma fita de 2 horas em VHS e eu queria preencher as 2 horas. Se eu não preenchesse as 2 horas, eu me sentia mal. Então, para preencher 2 horas do mapa, eu tinha que destrinchar todos os pontinhos do mapa. Eu tenho uma cliente que recebeu o mapa em vídeo da mãe dela. Olha que coincidência, né? Os fatos, né? A mãe num hotel, dona de um hotel lá no Paraná, no interior do Paraná, onde tem uma Petrobras lá, uma base. Ela falando com um cliente sobre um problema da filha dela adolescente, e o cara falou: oh, toma esse telefone aqui, ó, é Paulo Randall, astrólogo, faz um mapa da sua filha que você vai gostar. A mulher me liga, pede um mapa da menina, eu gravo em fita de vídeo, mando para ela. Ela, 3 anos atrás, me pediu um mapa astrológico atualizado, né? Anual. E a gente começou a conversar. Ela falou: Paulo, eu assisto esse mapa até hoje. Eu assisto umas 2, 3 vezes por ano. Já passei até para DVD, para poder não perder. E eu me sinto conectado. Quando eu assisto esse mapa, parece que eu me entendo de novo e começo, né, quiser um bálsamo para ela se reconectar com ela mesma. Porque ela passa a entender as neuroses dela e vê que a neurose dela não é dela, é da posição que ela nasceu, da relação com a mãe. Mas antes eu tinha uma preocupação de detalhar tudo, hoje eu não tenho mais. Por quê? Porque eu quero falar o que é mais viável para a pessoa lidar. E principalmente a gestação dela, como é que foi a gestação? Porque nós temos uma neurose, que é uma lei, dizendo bem assim: amarás o pai e a mãe, né? Isso não é um pedido não, gente. É impossível você deixar de amar o pai e a mãe. Porque se você por acaso odeia o pai ou a mãe, você quer que ele seja diferente para você poder amá-lo. Então é um espelho, né, invertido. Você não quer aquele pai, você quer um outro pai para esse sim você amar. Porque aqueles defeitos dele você não quer. E a mulher vai buscar um homem que acaba sendo igual ao pai, né? Querendo fugir daquele que acaba sendo igual. O cara vai buscar uma esposa e acaba caindo no mesmo padrão da mãe. E assim vai. Nesse momento de hoje, nós não vamos abordar os planetas lentos, que são pessoais. Os planetas lentos, não, desculpa, os planetas menores, mais próximos do Sol. Esses são pessoais. Eu não vou abordar ele, porque eu teria que analisar o mapa de cada um. Eu quero partir para os planetas depois de Saturno, Urano, Netuno e Plutão, que são os astros que são lentos e marcam a história da humanidade de uma forma muito plena. Então, quando eu pego Urano, ele não é visível a olho nu, só com instrumento. Ele foi descoberto por um jovem de 16 anos que, fazendo cálculo da órbita de Saturno, vendo que havia umas alterações na órbita de Saturno, ele falou: só pode ter um astro muito grande para atrapalhar a órbita de Saturno, que não era precisa. E aí o que ele fez? Levou lá para o reitor da Universidade da França, dizendo assim: olha, tem um astro lá no céu que está mexendo com a órbita de Saturno. O reitor
reitor nem ligou e daqui a uns anos descobriram que tinha um astro grande atrapalhando a órbita de Saturno. Aí foi um cientista, um astrônomo, né? Aí o reitor pegou aquele papel e falou, não, se você tem mérito, sim, mas o menino já tinha descoberto. E trouxe então a questão da descoberta de Urano para esse jovem. Então Urano está ligado à juventude. Então, ligado aqui à ruptura de padrões, porque até então só enxergava os planetas, que eram os errantes que andavam, né, pelo céu, até Saturno. Depois de Saturno, tem algo mais. Então Saturno, que representa a autoridade paterna, vem Urano, que representa o jovem rompendo com a autoridade paterna. E ele tem um ciclo de 21 anos para completar o eixo da cruz, ou seja, a cada 21 anos ele passa no eixo da cruz. Quando ele mexe aos 21 anos, nós entramos num período de revolta, nós não aguentamos mais obedecer a ordem de pai e mãe, nós queremos a nossa casa, nós queremos, não dá mais para ser mandado por uma autoridade, Saturno, né? Aí depois, 42 anos é uma época revoltosa também, que o indivíduo fala, não dá mais, eu não quero mais esse tipo de trabalho, eu não aguento mais virar escravo, eu estou igual meu pai, que eu reclamava quando era jovem. Aí depois vem mais 21 anos, 50, 63, que é uma fase também de descoberta, aí é mais talvez os filhos e os netos que estão vivendo a crise, ele se vê naquele momento, né, igual ao que era antes. Então, Urano tem esse ciclo, nós vamos entender o ciclo de Urano em relação ao mapa do Brasil e do mundo. Depois, pera lá, se existe Urano, deve existir outros, né? Natural, né? Então, Netuno já não foi uma coisa assim, tão fantástica. Se existe mais um que eu não vejo, pode existir mais outros. Por analogia, Netuno então foi buscado, diferente do Urano que o cara sacou, tem que ter alguma coisa. Não, algo novo tem ali. E acharam Netuno, mas não conseguiam achar ele, achavam um cálculo, mas não achavam ele no céu, nos telescópios. Parecia que tinha uma nuvem lá que não deixava ver, eles recalculavam, achavam, é ali, botavam o telescópio, nada. Um certo dia botaram o telescópio no mesmo lugar e acharam Netuno. Por que não foi visível logo no momento que tinha que ver, né? Mas Netuno é um astro que ele é praticamente água, ou seja, praticamente líquido. Ele tem um núcleo muito pequeno e ele é muito mais gás, água congelada, amônia congelada e uma nuvem de gás extremamente densa. É um astro que é estranho para a ciência porque ele tem partes dele que gira diferente em relação ao restante, né? Quer dizer, tem uma área de Netuno que gira assim e uma outra que gira assim, como se fosse um redemoinho, né? E ele tem anéis iguais, igual Saturno, né? E os anéis são em ângulos diferentes. Os de Saturno parece que é tudo igualzinho. O dele não, um para um lado, outro para o outro. E Netuno na astrologia é um astro estranho, esquisito da gente interpretar. Nós vamos depois entender. O outro que é fantástico, que é Plutão. Plutão tem uma lua quase do tamanho dele. Então vocês imaginam, Plutão, pela atração gravitacional, o eixo de rotação dele em relação ao Sol não é de Plutão, mas é um eixo que fica entre Caronte e Plutão, porque o eixo de gravidade dos dois, aquele conjunto, né, é que vai girando em relação ao Sol. E Plutão é o deus da morte, do subterrâneo, daquele que cuida é o deus de Escorpião, é o deus que cuida das coisas que estão escondidas, que precisam um dia vir à tona, os hormônios que uma hora aflora no nosso corpo. E ele tem um poder transformador da sociedade
assustador. Eu sou um estudioso de Plutão, provavelmente desde que comecei a estudar astrologia, porque era tão forte as transformações que ele causava. Aí eu estou lá, por exemplo, no Shopping Vitória, fazendo uma exposição lá, e senta uma pessoa na minha frente, eu jogo o mapa, olho lá, Plutão passou no meio do céu, Escorpião, falo, no ano tal seu pai morreu. Aí o cara levanta, só como é que você pode saber que o pai morreu? Não, eu estou dizendo aqui porque Plutão passou no meio do céu, não sei o que, seu pai morreu, ou ele teve um piripaque qualquer que morreu para você. Então as pessoas ficam assustadas com a precisão desse posicionamento de Plutão. Porque é diferente de Netuno, que é melancolia, tristeza, não sei o que, depois você sai dela, parece que você nem teve, né? Assim, a gente entra em depressão com Netuno, mas quando termina a depressão, a gente está tão feliz que nem lembra que teve depressão. Tá? E é uma fase astrológica de Plutão terrível. Eu acompanhei durante um ano Plutão Escorpião, com pessoas que tinham o Sol no último grau de Escorpião. Plutão passou em cima do Sol, representa na astrologia a morte do pai, herói. Uma das clientes começou a ter problema de hormônios, que o suor dela começava a queimar, os médicos disseram que ela estava tendo um problema que poderia até não durar muito tempo a vida dela. O outro foi, o pai morreu mesmo, e ele começou a ter um monte de problemas também hormonais. E a moça que tinha aquele problema do suor dela queimando ela, descobriu que o pai dela, que era maravilhoso, fantástico, tinha outra família. Aí, quer dizer, o pai morreu para ela. Então, quando eu passei a morte, tem várias mortes do pai no mapa. O pai é autoridade, o pai herói e o pai que nos direciona para a vida. Eu já passei por essas 3 mortes em relação ao meu pai. Todas foram marcantes. Tá? Então, Plutão é extremamente forte.